Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Que delícia estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bem-vindos ao nosso programa Lições de André Luiz. Paz e luz a todos os corações que aqui se reúnem. Estamos aqui mais uma vez para a gente ter mais uma lição do livro Sinal Verde. Hoje a gente vai trabalhar com o título Apresentações. O olhar que transforma. Esse programa vai ser baseado no capítulo 9 do livro Sinal Verde. Então, bem, o livro Sinal Verde, eu não canso de repetir, foi psicografado pelo nosso amado Chico Xavier e o espírito André Luiz. Hoje a gente vai refletir sobre um tema que, como todos eles que estão nesse livro, parece simples, mas que toca a estrutura mais profunda da nossa alma. Apresentações. Gente, eu não estou falando de apresentar alguém em uma roda social, ou se apresentar, né, ou como a gente se apresenta para o mundo, como a gente se apresenta para os outros. E o mais importante, né, eu troquei tudo aqui agora. Peraí, não era isso que eu queria dizer. Volta, vamos fazer um reset, deixa eu refazer as frases. Bem, eu não estou falando apenas de apresentar alguém em uma roda social. Eu estou falando de como nos apresentamos ao mundo, como a gente se apresenta para as outras pessoas. E o mais importante, como apresentamos o mundo a nós mesmos através do nosso olhar, das nossas palavras, dos nossos julgamentos. Então, a gente vai refletir sobre esse tema, né? O tema das apresentações. Não daquele jeito formal, não é? Com gravata, tapete vermelho. A gente vai fazer isso com um toque lúcido, com regras de etiqueta, mas não a etiqueta de manual de boas maneiras da sua vovó, tá? A gente vai falar da etiqueta da alma. Porque, meus amigos, a vida é um grande salão. Estamos sendo apresentados a novas pessoas, novas situações, novos desafios. A gente está sempre confrontado com isso, 24 horas por dia, tá? Até quando a gente dorme. E como em qualquer salão, em qualquer lugar, há regras. Regras que, se seguidas, tornam a convivência mais leve, mais harmoniosa, mais feliz. E quem melhor para nos ensinar essas regras do que André Luiz? Não é? Com a sua sabedoria prática, com o seu olhar compassivo? Pois é, tudo isso está dentro do programa de hoje. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês, né? Aperta o botãozinho do like, ativa o sininho, entendeu? O YouTube, todas as vezes que ele vê, tem pessoas dando like nesse vídeo, ele vai reconhecer que é uma coisa boa, aí ele vai apresentar para outras pessoas que vão ter também o prazer de estar
aqui com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, para começar, vamos ler o texto que nos guiará, tá? Quando eu falei, olha, gente, o nome do nosso canal é Estação da Luz Tavares, tá bom? Fica aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estou na Alemanha, mas a rádio fica no Rio Grande do Norte. Então, vamos ativar esse sininho para a gente poder crescer cada dia mais e a gente ter mais chance de fazer com que o programa cresça. Deixa o seu recado também, deixa a sua pergunta. No final, a gente sempre responde uma pergunta a cada programa. Então, é importante que você participe. Faz bem para a gente e bem para vocês. Então, vamos lá. Vamos ler o texto que nos guiará. E, em seguida, vamos transformá-lo em um manual de etiqueta espiritual com regras claras, exemplos práticos e um toque de humor. Então, vamos lá. Cadê meu texto? Está aqui. Em se vendo objeto de apresentação, não deve anunciar seus títulos e lances autobiográficos. Mas se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho, a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaca o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio e de amparo, ainda quando semelhante migalha não passe de um sorriso de simpatia e compreensão. Meus amigos, este texto é um tratado sobre a arte de viver. O que nesse livro não é um tratado, mas esse aqui é algo incrível. Ele nos ensina que a maneira como olhamos para o outro e para nós mesmos determina a qualidade das nossas relações, a profundidade da nossa evolução e, em última instância, a nossa felicidade. E para compreendermos essa arte em toda a sua profundidade, vamos recorrer a 4 olhares. O olhar do Espiritismo, que nos revela a perspectiva da alma. O olhar da psicologia, que desvenda os mecanismos da mente. E o olhar da neurociência, que nos mostra como o cérebro processa e pode transformar nossos julgamentos e o olhar, naturalmente, lúdico atual. Ou seja, vamos transformar estas palavras em regras práticas, com um toque de bom humor e muita sabedoria espiritual. Então vamos lá. A primeira frase do texto. Em se vendo objeto de apresentação, não deve anunciar seus títulos e lances autobiográficos. Mas se você apresenta alguém, é justo que lhe decline o valor sem afetação. Gente, isso aqui é muito incrível porque a gente vê as diferenças de costumes e regras em todo o mundo. Aqui na Europa, no Brasil, exatamente o que está escrito nessa frase são as regras que valem. Toda a América, África e Europa, Oceania também. Mas lá na Ásia tem um paísinho chamado Coreia do Sul, que quando você se apresenta, você deve se dizer todos os seus títulos. Então vejam, é uma questão de costume. Mas aqui
para as regras universais, a gente vê que a humildade, né, como o sinal verde, né, ou seja, o André Luiz nos dá uma lição de humildade social, porque foi essa a lição que Jesus deixou para a gente, diferentemente de outras religiões. Então, quando somos apresentados ou quando nos apresentamos, a tentação é enumerar nossos títulos, nossas conquistas, nossos efeitos. Claro, a gente quer ganhar vantagem, o nosso ego quer subir, não é? Então, é lógico que a gente quer isso. O ego da gente, ele pede reconhecimento o tempo inteiro. Então, é claro que eu quero dizer, eu sou dona disso, eu sou presidente daquilo, eu sou a doutora fulana de tal. É lógico que a gente quer fazer isso. Mas o espírito, gente, ele nos ensina o contrário. Não enuncie seus próprios títulos. Deixe que suas obras falem por si. Porque aí não é meu ego que vai falar. Quem vai falar, então, é o que realmente eu sou. Porque o meu ego, ele quer mostrar poder, ele quer estar na frente. Enquanto que, na hora que eu deixo as minhas, como diz a história, as minhas ações, as minhas atitudes, o que eu sou primeiro na minha frente, as pessoas vão reconhecer, cedo ou tarde. Talvez elas não reconheçam no primeiro momento, mas cedo ou tarde será reconhecido aquilo que eu sou e quem eu sou de verdade. Mas quando a gente está apresentando alguém, é justo que a gente diga o que a pessoa é. Olha, essa aqui é a doutora fulana de tal. Não com afetação, mas é como quando a gente vai apresentar um palestrante lá no Centro Espírita. A gente diz, o doutor Décio Iandoli Júnior. Então, é justo a gente dar o título dele. Não como uma bajulação vazia, mas com sinceridade. Não é? Então, a gente está naquele momento sendo somente um canal de reconhecimento para o outro. Olha a diferença. Em um é meu ego pulando, no outro eu sou apenas um canal. E é isso que nos remete, por exemplo, à lição de João Batista, que ao apresentar Jesus disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 30. Então, o verdadeiro apresentador, gente, é aquele que coloca o outro em evidência e não a si mesmo. Então, aqui eu vou chegar e vou dizer, eu sou fadão. Não precisa. Aqui eu sou aquela facilitadora que estou transmitindo uma mensagem que eu estudei para falar para vocês. É só isso que interessa. O resto não interessa. Não é? Não porque eu não saiba quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Mas para que eu tenho que colocar o meu ego na frente? Porque o ego que tem a necessidade de exibir os títulos, as conquistas, e muitas vezes isto não é nada mais do que uma defesa contra a insegurança que a pessoa sente. Então, na hora que ela apresenta aquilo tudo, é para dizer assim, eu sou poderosa, eu posso, então pode ficar aí, porque o que eu falo, o que eu digo, entende? Então, quem realmente se conhece e se aceita, não precisa provar nada a ninguém. E isso é muito importante a gente saber. Eu sei quem eu sou. E isso basta. A neurociência, por exemplo, ela nos fala da humildade. Esses estudos mostram que o ato de falar de si mesmo ativa regiões do cérebro associadas ao prazer e à recompensa. Olha só, é aquele sistema dopaminérgico que é falado. Então, quando eu falo sobre falar sobre nós mesmos, né? Quando eu falo sobre a minha pessoa, pode ser tão gratificante quanto comer ou receber dinheiro. Vejam só como é a coisa. Por isso que André Luiz, ele nos convida a dominar este impulso, não por repressão, mas por elevação da consciência. Olha a diferença. Então, quando eu domino esse impulso, o meu ego diminui, a minha consciência cresce. Com outras palavras, quando alguém diz assim, esta é fulana,
não responde. Sou a doutora, autora de 17 livros, viajei por 40 países e já recebi 3 prêmios. Hein? Já imaginou? Se alguém te apresenta e você diz isso? Não é muito mais belo e muito mais digno eu dizer apenas muito prazer? Se quiserem saber mais, as pessoas vão perguntar. Então, naquela história, na Coreia e em outros países da Ásia, a etiqueta manda falar todos os títulos, que é para as outras pessoas saber se ela é rica ou não. Mas o resto do mundo, a gente deve omitir. Então, imagine que a gente está num salão e alguém pergunta o que você faz. Você pode responder, respiro, como, durmo, de vez em quando ajudo o próximo. Meu pai sempre dizia, eu estou em pé, ou então eu estou sentado. Né? Eu gosto de sempre dizer, eu estou viva. Então, isso é verdadeiro, é humilde, desarma qualquer expectativa que a pessoa tenha. Sabe? Qualquer coisa que a pessoa tenha imaginado. Para que isso? A humildade, gente, ela é o melhor cartão de visita que a gente tem. Porque quem precisa se apresentar com títulos está tentando provar algo a alguém, está tentando botar alguém para baixo, ou quer provar para si mesmo que é algo muito grande e esconder a sua insegurança pessoal. Então, por isso que a humildade é a etiqueta do céu. Quanto mais a gente usa, mais bem-vindo nós somos. Então, pensem sobre isso, é muito importante. Aí vamos para a segunda frase do texto. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Gente, aqui André Luiz, ele está tocando num ponto tão delicado, porque isso aqui é o quê? Apontamento desairoso. Sabe o que significa? Fofoca, crítica, falar do outro quando ele não está presente. Não é delicado isso? Porque acontece em todo lugar. Acontece nas rodas de conversa, quando está entre amigos, no centro espírita, na igreja, no trabalho, em tudo quanto é de lugar. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente está apontando o defeito de alguém que não está ali para se defender. O Espírito nos chama a generosidade, mesmo quando o ausente não sabe, mesmo quando ninguém vai descobrir, gente. Porque o homem de bem não é aquele que é santo, mas é aquele que procura dar o melhor de si em todas as situações, principalmente quando alguém não está vendo. Principalmente quando eu não tenho plateia. Principalmente quando é eu e a minha consciência. Por isso que a generosidade não é sobre o outro, ela é sobre nós. Quando a gente fala mal de alguém, estamos envenenando o nosso próprio campo fluídico. Eu não tenho a capacidade de envenenar o campo fluídico do outro, eu só tenho capacidade de envenenar o meu. E na hora que a gente está falando mal do outro, a gente está criando o quê? Laços de baixa vibração que nos prendem aquele no julgamento. E aí, o que é que a lei de causa e efeito ensina para a gente? Aquilo que emitimos retorna a nós. Ou seja, tudo que a gente faz é um plantio. Todo plantio tem uma colheita. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a fofoca ela é um fenômeno social muito complexo. Ela pode servir, por exemplo, para fortalecer laços de grupos, mas também para excluir e ferir. Então, a gente faz a fofoca sobre uma pessoa, um grupinho fica bem forte, mas aquela pessoa saiu altamente ferida e magoada. Então, a gente tem que entender que a fofoca ela é negativa e ela ativa sempre, como eu já disse, como a gente já falou antes, ela ativa também o sistema de recompensa do cérebro. Falar mal de alguém pode nos fazer sentir o quê? Superiores.
superiores, ainda que temporariamente. E isto, gente, é como uma dopamina barata para o cérebro. Uma recompensa rápida, mesmo que passageira. Pois neste momento eu estou dizendo, está vendo? Ela não presta, não. Na dica de cativeiro. Mas eu sou incrível. Então, quando falarmos mal de alguém, quando a gente fala mal de alguém, a gente tem que prestar atenção. Todos os ensinamentos, todas as virtudes que eu tenho são jogadas o quê? Para o alto. São jogadas para o lixo. Porque essas virtudes, eu simplesmente não estou cuidando de mim. Então, gente, lembremos que quando a gente fala mal de alguém, a gente ativa circuitos cerebrais associados também ao julgamento moral e a deu agora, engatou a língua. Distanciamento. Pronto. Então, repetindo a frase. Quando falamos mal de alguém, a gente ativa circuitos cerebrais associados ao julgamento moral e ao distanciamento emocional. Ou seja, eu me distancio emocionalmente dessa pessoa, ao mesmo tempo que eu a estou julgando. Mas quando a gente pratica a generosidade para com os ausentes, mesmo que esteja todo mundo falando mal, mesmo, as pessoas podem ter até razão, mas você olha e diz, bom, essa é a opinião de vocês, para mim a pessoa, e acha uma coisa boa nessa pessoa e fala. Entendeu? Porque quando a gente defende quem não está presente, a gente ativa dentro da gente um outro circuito, que é o circuito de empatia e compaixão, que fortalece nossas conexões neurais para o bem. Olha a diferença. Em vez de eu julgar, me distanciar, eu ativo a empatia, a compaixão e melhoro o meu sistema neural do bem. Então, a regra de ouro é: nunca fale mal de quem não está presente. Se alguém começar a criticar um ausente, mude de assunto, defenda a pessoa ou simplesmente fique em silêncio e saia. Porque o lado lúdico dessa questão, gente, é a seguinte: imagine que a pessoa ausente tem um detector de fofoca espiritual. Ela pode não estar ouvindo, mas seu espírito e o seu sentem a vibração do que você diz. Então, entenda que falar mal de ausentes é como plantar espinhos no seu próprio caminho. Um dia você será o ausente. Porque uma roda que fala mal de alguém, tenha certeza que na hora que você dá as costas, você vira o tema. Então, é muito simples. Simples assim. Sem fofocar. Pare de fofocar. Se você fazia, uma coisinha, não faça mais. A terceira frase, ela diz assim: nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. André Luiz, ele nos faz uma afirmação bem ousada. Convenhamos. Nunca é impossível descobrir algo de bom. Veja, gente, eu sempre posso descobrir algo de bom. Eu já ouvi em algum lugar que dizia assim, que todo mundo tem no mínimo 20% de coisa boa. Então eu tenho que procurar essas coisas boas. Então isso significa que, mesmo nas situações mais difíceis, nas pessoas mais complicadas, há sempre uma centelha de luz. Então o problema não é a ausência do bem, é a nossa falta de disposição para ver, para procurar o bem. Que é muito mais fácil a gente achar o mal, porque você está ali boiando, é bem mais simples. Mas quando nós destacamos o bem, nós estamos o quê? Construindo. Eu estou construindo o outro? Não! Eu estou construindo a mim mesmo.
eu estou me auto-melhorando, eu estou me auto-cuidando. E quando destacamos o mal, a gente está fazendo o quê? Estamos destruindo tanto o outro quanto a gente. E a escolha é sempre nossa. É uma coisinha chamada o quê? Livre-arbítrio. Porque toda vez, queridos, que destacamos o mal, mesmo inconscientemente, tá? Você está procurando o quê? Destruir o bem. Essa é uma frase muito poderosa. Mesmo inconscientemente. Nossas palavras têm poder. E o poder de elevar ou de destruir. A escolha é nossa. Então, o nosso cérebro, ele tem uma tendência natural a buscar informações, olha só, prestem atenção nisso, que confirmem nossas crenças prévias. É o chamado viés de confirmação. Então, se acreditamos que alguém é difícil, o nosso cérebro vai buscar, ele vai catar evidências em todas as atitudes da pessoa, tá? Para confirmar. E todas as evidências que são contrárias a essa crença que eu tenho, ele ignora completamente. Percebam? Isso é o nosso cérebro. O que o André Luiz nos convida é a quebrar esse padrão. Ele diz o quê? Vamos buscar ativamente o bem, mesmo onde parece não haver. Então, gente, vamos ser seletivos, porque o nosso cérebro, ele é bombardeado por milhões de estímulos por segundo. Mas para sobreviver, ele filtra. E esse filtro é orientado pelo que escolhemos valorizar. Quando decidimos procurar o bem, nosso cérebro começa a encontrá-lo. Não porque o mundo mudou, mas porque o nosso olhar mudou. Quer um exemplo? Quando uma mulher fica grávida, ela andava na rua, ela nunca viu uma mulher grávida, ela nunca viu um bebê, carrinho de bebê, ela nunca viu nada. Ela andava na rua sem nunca ver absolutamente nada. Aí ela engravidou. Então, no dia que ela engravidou, onde ela vai? Tem mulher grávida, tem carrinho de bebê, tem bebezinho, tem roupinha de bebê. Por quê? Porque o cérebro dela começou o quê? A confirmar a situação que ela está. Só isso. O cérebro dela simplesmente começou a ver. Então, o nosso cérebro encontra aquilo que a gente acredita. Com outras palavras, antes de falar sobre alguém ou sobre uma situação, procure o lado bom. Sempre há algo, por menor que seja. E é aí que a gente vai ver que, na hora que eu faço isso, eu me modifico, eu me melhoro. Próxima frase. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Então, quantas vezes alguém está pedindo ajuda e nós nos sentimos incomodados? Gente, a pessoa que pede um favor, um mendigo na rua, uma criança desprotegida, um irmão embriagado, André Luiz nos diz que isso é um teste. É um teste, não é eu que sou maravilhosa, não. É um teste que está acontecendo ali comigo naquele momento. Não é um teste para ver se a gente é bom, mas é um teste para a nossa capacidade de entendimento. Porque o entendimento de que aquele que pede é um companheiro de caminhada, o entendimento de que amanhã, quem sabe, seremos nós a pedir, a gente não sabe, ou já fui no passado. Então, o entendimento de que a criança desprotegida é um apelo, não para uma revolta, mas para a ação amorosa. Todo mundo que é colocado no nosso caminho, ele não é colocado à toa. Há um motivo. A gente não encontra as pessoas, gente, por acaso. Não. De jeito nenhum. Tudo tem um motivo de ser. O mendigo é um companheiro no caminho.
a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. Lembra da Evangelho segundo o Espiritismo? Estava lá na frente o Lázaro, o mendiguinho lá, e o ricão lá na mansão dele, o mendigo da porta pedindo uma esmolinha. Quando os dois desencarnam, Lázaro está lá, ó, no céu maravilhoso, lindo, incrível, e o ricão estava onde? Lá ardendo no umbral. E no final ele pede por tudo que o outro, pelo menos, molhe a pontinha da língua dele. E nem isso ele podia. Então veja, quando a gente começa a olhar as pessoas como um companheiro no caminho, a gente vai se melhorar. Porque quem se melhora é sempre a gente. Todo encontro que a gente tem pode ser um passo na nossa melhora espiritual. E isso, gente, é uma inversão incrível de perspectiva. Não é alguém inferior que precisa de mim. É alguém como eu. É alguém que está no mesmo caminho. Só que cada um está num pedaço do caminho, mas o caminho é o mesmo. Tá? Não é que eu seja melhor e ele pior, não. Porque ele é melhor numa coisa, eu sou melhor noutra, ele é ruim em uma, eu sou ruim em outra. Todos nós estamos no mesmo caminho. É para a gente parar de olhar o mendigo, o menino de rua, aquela pessoa que aparentemente tem menos coisas materiais do que a gente. Vamos parar de ver isso como um problema, gente. Vamos olhar como alguém que está na mesma estrada que a gente. Só que está com uma mochilinha mais pesada do que a nossa. Porque todos nós, lembra aquela historinha da gente carregar pedra nas mochilinhas? Pois é. Quando eu carrego a pedra na mochilinha, eu tenho as minhas que eu carrego. Você tem as suas, o Antônio tem as dele, a Maria. E cada um tem suas mochilinhas. Umas estão mais pesadas, outras estão mais leves. Mas a gente tem que entender, tá? Que uma das maiores barreiras do altruísmo é a diferença de grupo. Quando a gente se sente menos obrigados a ajudar quem não é como nós. Tem até um experimento que eles fizeram, um experimento social, que pegaram uma criança, vestiram linda, toda armadinha, toda limpinha, e colocaram lá na Praça da Sé, em São Paulo. Nossa, em menos de um minuto tinha uma pessoa do lado, cadê sua mãe e meu filho? Vamos procurar, vamos chamar a polícia, vamos fazer e vamos acontecer. Pegaram esse mesmo menininho, botaram ele todo maltrapilhinho, todo sujinho lá na praça. Durante 2 horas, passou todo mundo, ninguém deu água, ninguém ajudou, ninguém viu. Vocês percebem? Por quê? No final eles chegaram à conclusão que o arrumadinho era visto como uma pessoa como nós. E o maltrapilhinho era aquele que é o invisível, aquele que não interessa, ele não pertence ao nosso grupo, ao nosso meio, a gente não precisa que cuidar. Lê do engano. O que André Luiz está dizendo aqui é que o mendigo é um companheiro. E não há nós e eles. Há apenas nós. Tá? Então, a gente, diante do sofrimento alheio, a gente tem a possibilidade, tem 2 rotas diferentes quando a gente está diante do sofrimento alheio. Uma é a empatia, que nos coloca em contato com a dor do outro. E a compaixão, que nos move a agir para aliviar essa dor. Então, a compaixão, ela ativa aquele sistema também de recompensa do cérebro. Ajudar o outro faz bem, não é um sacrifício, é um investimento na nossa própria felicidade. Olha que coisa linda. Então, quando alguém pedir ajuda, gente, não veja isso como um incômodo. Veja como uma oportunidade de praticar a caridade e de mostrar que você tem educação de verdade. Porque o mendigo pode ser amanhã um espírito que lhe estenderá a mão no plano espiritual. Trate-o com respeito hoje. Eu repito, lembrem-se da história do homem rico e o Lázaro, o mendigo na porta do seu palácio. Porque o caminho da vida, crianças, é cheio de encontros. Cada mendigo é um sinal de que a gente ainda tem muito o que aprender. Quem ajuda com alegria está
acumulando um tesouro que nem um banco pode roubar. Esses são os verdadeiros tesouros. Por isso, um pedido de ajuda é um convite para sermos um pouco mais parecidos com Deus. Aproveitem a chance, enquanto eles estão no caminho conosco. E aí a próxima frase que André Luiz traz nesse texto, ela diz assim: não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele por si mesmo já se sabe doente e menos feliz. Isso aí é o que, gente? É uma dor que se esconde, não é? E André Luiz, nesse momento, nos dá uma das lições mais compassivas de todo esse livro. O irmão embriagado, ou então o irmão drogado, ou qualquer pessoa que está presa a um vício, a um comportamento autodestrutivo. Essa pessoa já sabe que está doente. Pode ser um drogado, um drogadito, um embriagado, uma pessoa que tem problema de compulsão alimentar, ou então aquela pessoa que não come nada, que simplesmente se mata de fome. Não é? Então a gente tem várias formas de vícios, o do cigarro. Então, e vai-se embora, gente. Né? Se eu for enumerar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Mas tenho certeza que todas essas pessoas já sabem que elas não são felizes. Elas sabem disso, elas só não conseguem colocar isso em palavras. Então, o que essa pessoa precisa não é um dedo apontado para ela, porque a reprimenda não ajuda, ela apenas adiciona mais culpa a uma alma que já está afogada em sofrimento. Então ela não necessita de julgamento, ela necessita o quê? De compreensão. Ela não necessita de palavras que ferem, elas necessitam de silêncio que acolhe. Tem tantas histórias lindas de pessoas que ajudaram outras simplesmente por estarem presentes. Só isso. Só estar presente. Muitas vezes é o que essa pessoa necessita. Então, o que a ciência do comportamento, né, a gente pode dizer assim, a psicologia do vício, né, ela mostra que o vício não é uma escolha moral, gente. Mas ela é uma doença que envolve alterações profundas no cérebro. Profundas. Você acha que alguém gosta de viver na rua drogado? Então, a vergonha e a culpa que a reprimenda alimenta são assim, fatores que mantêm a pessoa presa ao vício. Tá? A compaixão e o apoio, por outro lado, são fatores de recuperação. Eu não vou entrar aqui em como se vai recuperar um vício, tá? Isso aqui eu só estou falando uma pequena pincelada para a gente poder ter ideia do que acontece. Porque o vício, ele sequestra o sistema de recompensa do cérebro. Seja alimentação, seja cigarro, bebida, droga, seja qualquer coisa que a pessoa seja viciada. Às vezes até em ganhar dinheiro. São aqueles workaholic, trabalho. Então, o vício não é só em coisa ruim, tem também em coisa boa. Mas a pessoa que é viciada, ela não consegue simplesmente parar. Porque o seu cérebro foi reprogramado. Seja qual vício que ela tem, reprogramou o cérebro dela. E a reprimenda, gente, ativa o quê? Circuitos de estresse, que paradoxalmente, eles reforçam o comportamento aditivo. Então veja, se você reprime, a pessoa cai mais fundo. Enquanto que a compaixão, por outro lado, ela ativa circuitos de regulação emocional, que podem ajudar na recuperação. Ninguém diz que só isso ajuda, mas pode ajudar. Então, a gente não pode, gente, julgar quem está preso a um vício. Ele já sabe que está doente, creio em mim. O que ele precisa não é de um dedo apontando.
ele precisa de uma mão estendida. Olha só, vamos imaginar aqui uma coisa. Você está assistindo um filme e você vê o personagem se autodestruindo. Você não grita com a tela. Você torce para que ele encontre ajuda. Então, sejamos assim na vida. Vamos torcer para que o outro consiga ajuda. Vamos estar simplesmente presente. Bom, aí aqui tem uma parte que é muito séria, né? A criança desprotegida que encontramos na rua, que foi o experimento que eu falei, não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. À primeira vista, pode parecer que o Espírito está nos pedindo para não sentir revolta diante da injustiça. Mas não é isso que ele está falando, não. Tá? A revolta em si não é errada. Ela é uma resposta natural à dor alheia. O problema é quando a revolta paralisa ou endurece o coração, transformando-se em exasperação, em desespero, em indignação, que não leva a nada. Absolutamente nada. O que o André Luiz nos está convidando aqui é uma mudança de perspectiva. Então, aquela criança não é o motivo para a gente ficar preso à revolta. Ela é o quê? Um apelo, um chamado à ação, uma voz que nos diz algo precisa ser mudado. E você pode ser parte dessa mudança. Perceberam? Vá lá no orfanato, ajude no orfanato. Se você não pode, a gente tem tanto programa. Ó, por exemplo, aí no Brasil tem a Fraternidade Sem Fronteira. Adote uma criança lá na África, são R$ 50 por mês, e você está ajudando alguém. E tem outras instituições, olha, cada casa espírita tem uma instituição que ajuda uma criança de alguma forma. Então, a criança, gente, cada criança reencarnada é um espírito, uma alma imortal, que escolheu por razões que só a lei de causa e efeito pode explicar, nascer em determinadas condições. Para alguns, gente, a desproteção é uma prova que fortalece, ou uma expiação que resgata débitos do passado. Mas isso não significa que a gente deve cruzar os braços. Significa que a gente deve acolher, ajudar e não julgar. Esse que é o ponto. Acolher, aprender a acolher sem fazer perguntas, sem grandes julgamentos. Porque muitas vezes essas crianças, elas são espíritos missionários que aceitaram nascer em condições difíceis para despertar compaixão naqueles que as veem. Olha só que coisa linda. Então a doutrina espírita ensina que a sociedade ela é responsável, em parte, pelas condições em que seus membros nascem e vivem. Cada criança desprotegida, ela é um termômetro da nossa evolução como coletividade. E é isso que que Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra. Irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Então, Deus permite que existam os órfãos para nos animar a lhe servirmos de pais. Olha que coisa linda. A criança desprotegida, ela não é um acidente, gente. Ela é um chamado à nossa responsabilidade moral. Porque, gente, a forma como a gente reage ao sofrimento alheio revela muito sobre a nossa própria estrutura emocional. Não é a estrutura do outro, não. É sobre a nossa própria. A gente pode usar, por exemplo, a revolta, quando a gente está diante de uma criança desprotegida, que é uma forma de defesa contra a nossa impotência.
A gente sente dor, mas não sabemos o que fazer com essa dor. E aí a revolta nos dá a ilusão de controle. Outra forma é usar a exasperação, a irritação profunda, como uma forma de distanciamento emocional. A gente pode dizer assim, este mundo está perdido. Tudo para a gente não ter que se envolver. Então, o que é isso? Fuga. Fuga. Então, aqui o apelo é a gente mudar de perspectiva. De motivo de revolta para um apelo, para um ato de maturidade emocional. Significa reconhecer que a dor do outro é uma responsabilidade compartilhada. Então, vamos acabar com essa banalidade do mal, que é aquela incapacidade que a gente tem de pensar criticamente sobre o que está diante de nós. Pois a criança desprotegida, gente, ela é um convite a pensar, a agir e a não nos acostumarmos com a injustiça. E isso é muito, muito importante. Então, a gente tem como responder esse chamado de 3 formas. Através de uma ação individual, que pode ser um gesto simples, um alimento, um agasalho, um sorriso, apoiar uma instituição. É aquela coisa assim, acolher na medida do possível uma criança em situação de vulnerabilidade. E a gente também pode ter ação coletiva, por exemplo. A criança desprotegida ela é um apelo para que trabalhemos pela edificação de um mundo melhor. Então a gente pode se engajar em políticas públicas, em projetos sociais, em iniciativas que transformem a realidade. Então veja, tem uma parte individual e uma coletiva. E tem também uma ação espiritual. Eu não tenho coragem de fazer nenhuma das outras duas, por dentro do aconchego do meu lar, eu orar pelas crianças desprotegidas. Isso é uma forma de amparo, gente, porque a prece sincera, ela cria um campo fluídico de proteção ao redor delas, atraindo bons espíritos que possam assisti-las. Então vejam, meus amigos, mesmo que seja com um sorriso, uma oração, um gesto de respeito, tudo é uma resposta. E cada resposta que a gente dá a um desses problemas que a gente viu, a criança desprotegida, é uma sementinha de um mundo melhor que a gente está plantando. Com outras palavras, a criança desprotegida que encontramos na rua, gente, ela não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com amor pela edificação de um mundo melhor. Então, vamos pensar assim, a criança desprotegida, ela não é um erro de sistema. Ela é, assim, um aviso luminoso. É como uma luzinha piscando no painel do carro dizendo, atenção, algo precisa ser ajustado na humanidade. E cada um de nós podemos ser o mecânico amoroso que vai dar uma olhadinha e resolver este problema, tá? A criança da rua, ela não é, ou seja, a criança desprotegida, ela não é um problema ou uma coitadinha. Vamos olhar para ela como um ser humano, com dignidade. E só esse olhar já é uma forma de transformar. E esse olhar pode acolher ou pode ferir. Então vamos fazer o que a gente pode para poder ajudar essa criança desprotegida. Porque eu trouxe até uma metáforazinha para a gente, né? A metáfora do jardim, não sei se vocês conhecem. Pense na humanidade como um grande jardim. E as crianças desprotegidas são como pequenas flores que nasceram em solo pedregoso. A gente não pode arrancar o solo pedregoso imediatamente, mas pode regar aquela flor, dar um pouco de luz, protegê-la do vento. O jardineiro sábio não se revolta com a pedra, ele trabalha para transformar a terra.
e com o tempo o jardim inteiro se torna mais fértil. É isso que André Luiz nos convida a fazer, sermos jardineiros da humanidade. Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje sobre esse tema. Eu espero que tenha sido edificante para vocês, como foi edificante para mim, estudar, pensar e refletir sobre o olhar que transforma. Porque tudo aí está falando para a gente de como a gente mudar de perspectiva, mudar de olhar. E eu espero que eu possa ter contribuído para vocês com isso, tá? Bem, agora a gente chegou na última parte do nosso programa, que é a parte Sinal Verde Responde. Ui, foi que eu apertei aqui, gente, que eu nem sei que está dando barulho aqui. Então, Sinal Verde Responde. Hoje a gente vai responder a pergunta de Sônia Nobre, lá de Gonzaga, em Santos. Ela quer saber o seguinte: como podemos fazer para, nessa longa estrada da vida, sempre pegarmos o sinal verde aberto? Isso ela está se referindo ao nosso terceiro programa, que foi sobre o sinal verde. Bem, vamos lá. Essa pergunta de hoje, ela fecha assim o ciclo das grandes questões sobre os sinais. Bom, eu diria que a nossa ouvinte, né, a Sônia, ela é assim, vou chamar ela de peregrina da estrada. Porque quando ela quer saber, né, como a gente vai fazer, um desejo bonito, né? Quem nunca sonhou com uma vida fluindo, sem sustos, sem freadas bruscas, sem multas? Mas a pergunta, ela já carrega assim uma armadilha, não é? A palavra sempre. Será que é possível sempre pegar o sinal verde? Será? Vamos lá refletir sobre isso, tá? Primeiro, nem sempre é possível pegar sempre o verde. O próprio André Luiz, aqui no livro Sinal Verde, ele não promete um caminho eternamente verde. Por quê? Gente, simples. Porque a vida é uma escola. E escola tem o quê? Provas. Escola tem o quê? Recuperação. Escola tem o quê? Teste. Escola tem o quê? Aprendizado. Então, às vezes, o sinal vermelho é uma lição necessária para que a gente possa passar na próxima prova. Então, uma dor que nos faz acordar, uma perda que nos ensina a valorizar, é um sinal vermelho. Mas é ruim? Não, é bom. Então, às vezes, o sinal amarelo é um convite à paciência. O tempo de espera é aquele que amadurece a alma. E olha, gente, todos nós conhecemos tempos de espera. Todos. Seja a mulher grávida esperando um filho, seja a gente, o tempo de espera enquanto a gente está na escola estudando, seja quando a gente faz a prova do Enem, que a gente também está esperando a resposta. Então, tempos de espera, eles existem em todas as situações da nossa vida. Então, o verde, quando vem, nem sempre ele vem, mas quando ele vem, ele é uma recompensa e também responsabilidade. Porque quando a gente pensa em manter a atenção para não fechar o sinal dos outros. Então, quando a gente diz isso, a gente pode aumentar enormemente, né, a nossa frequência de sinais verdes. E mais do que isso, podemos aprender a transformar o amarelo em verde e encurtar o vermelho. E é isso que esse manual prático, que é o livro Sinal Verde, ele está dizendo, tá? Então, baseado neles, a gente tem, eu vou deixar aqui 7 atitudes que podem manter o sinal aberto. Mas sempre vai ter os outros, certo? Não existe somente o verde, existe o verde, o vermelho e o amarelo. Então, primeiro, acorde com o anjo mudo. Lembra? O anjo da humildade, ele é o anjo mudo. Então, quanto menos a gente necessita, mais a gente tem.
esse é o primeiro passo para o sinal verde começar. O dia, a gente pode começar o dia agradecendo, a gente pode começar o dia levantando com calma, acordando os outros com gentileza. Vamos tirar a pressa, o grito, a impaciência matinal, porque tudo isso já fecha o sinal antes mesmo da gente sair de casa, tá? Então, vamos praticar a humildade. Segundo, mantenha a sua voz no tom de serenidade. A gente também já falou sobre isso. André Luiz ensina que a voz carregada de cólera é uma agressão. O sinal verde não funciona para quem grita, ironiza ou fala as frases como: você está surdo? Ou então, palhaço? Terceiro, pratique a bondade doméstica invisível. O lar é o campo de treino. Se você aprende a fechar portas sem barulho, a servir-se sem sobrecarregar os outros, a louvar pequenos detalhes, a renunciar a pontos de vista, você já está construindo um escudo de fluidos benéficos. E esse escudo atrai os bons espíritos que ajudam a abrir os sinais à sua frente. Quarto. Quarto. Semeie conscientemente. Colha sem custo. Não adianta querer o sinal verde se você planta vento. Quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. A lei de causa e efeito, gente, ela é implacável. Quem semeia fofoca, colhe o quê? Desconfiança. E o que é desconfiança? Sinal vermelho. Quem semeia ajuda, colhe o quê? Gratidão, que é o quê? Verde. Então, vamos aprender a semear conscientemente, tá? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas semeando coisas horríveis, um sorriso no rosto. Aí depois elas vão querer colher tempestades horrorosas. Porque, gente, a semeadura é livre, mas a colheita, ela é certa. Semeou limão, você vai colher limão. Semeou laranja, você vai colher laranja. Quinto, não ignore os sinais amarelos. Eles são nossos aliados. O amarelo é o sinal da atenção, é aquela sensação de cuidado. Não é bem assim, melhor esperar. Então, a maioria dos vermelhos acontece porque a pessoa forçou o amarelo, que a pessoa ultrapassou o limite, ignorou o aviso da consciência, acelerou quando deveria frear. Pense sobre isso. 6. Cadê o 6? Tá. Encurte o vermelho com arrependimento e reparação. Você vai errar, eu vou errar, todo mundo erra. Errar é normal, é humano. O segredo aqui não é nunca pegar o vermelho, é não ficar parado nele para sempre. Porque o vermelho vira verde rapidamente. Quando a gente reconhece o erro sem justificativas. Quando a gente pede perdão sinceramente. Quando a gente repara o dano, se possível. Quando a gente muda de atitude para não repetir. Simples assim. E aí a gente transforma o vermelho em verde. Mas para isso a gente tem que fazer. E o 7, faça da prece seu radar de longo alcance, gente. A prece sincera, mesmo curta, nos alinha com os bons espíritos. Eles enxergam o caminho à frente, podem avisá-lo de um vermelho distante, de um amarelo escondido. Mas a gente só precisa estar em sintonia para ouvir. E o sempre, gente, aqui vem uma correção amorosa. Cara Sônia, você pediu o segredo para sempre pegar o verde. A verdade é que, entre espíritos em evolução, vamos encontrar vermelhos e amarelos, e eles são úteis. Todos eles têm o seu papel, todos eles aparecem no momento certo. Mas há um sentido em que você pode estar sempre em verde. É o estado interior de paz e humildade.
O anjo mudo, quando cultivado, mantém seu sinal interno sempre aberto, mesmo que externamente as coisas sejam difíceis. Você pode estar enfrentando uma doença, um vermelho aparente, e ainda assim ter o verde da confiança de Deus. Você pode estar esperando uma resposta, um amarelo, e ainda assim ter o verde da paciência. Você pode ter errado e estar reparando, um vermelho em andamento, e ainda assim ter o verde do arrependimento sincero. Então, o verdadeiro sinal verde é aquele que ninguém pode fechar, porque está dentro de você. É a humildade, a bondade, a sintonia com o bem. E só você pode manter ele aceso dentro de você. Então, a fórmula para pegar o sinal verde na longa estrada da vida é simples, mas não é fácil. Exige vigilância diária, pequenas renúncias e uma boa dose de humildade. E é isso, querida Sônia. Espero ter respondido a sua pergunta. Então, mande mais perguntas, continue participando. Foi um prazer responder esta pergunta para você. E aí, gente querida, acabamos o programa de hoje. Foi muito bom estar com vocês e espero mais perguntas, espero mais participação, espero que vocês deem o like de vocês, que vocês peguem esse programa, que vocês repassem, mandem para os amigos, compartilhem com todos aqueles que vocês acham que tenham a vontade de ouvir. Gratidão a cada um de vocês. Um beijo carinhoso e até a próxima semana com mais um Lições de André Luiz. Tchau! Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.